Está no ar o programa Pílulas e Catéter. Administrando a sua dose diária de saúde e bem-estar com informações e curiosidades da área da saúde. Este programa é uma produção do Serviço de Mídia e Extensão em parceria com o Hospital de Clínicas da UFTM para a Rádio nas Nuvens. Equipe: Andréia Malaquias, Luana Cunha e Kate Arabi. Hoje nossa entrevista será com a Nathalie de Freitas Cesário, graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, fez residência multiprofissional no Hospital de Clínicas de Uberlândia, na área de reabilitação física e mestrado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, também na Universidade Federal de Uberlândia. Nathalie, em nome da Rádio nas Nuvens e do nosso programa Pílulas e Catéteres, primeiramente eu quero te agradecer pela disponibilidade, do seu tempo e pedir que você se apresentasse contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, Então, meu nome é Nathalie, formei na UFO, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e durante a graduação eu tive vários momentos, de pesquisa, participação em grupos de pesquisa e tudo mais. Isso me despertou, então, a querer seguir a área acadêmica. Então, eu imaginava, finalizando a graduação, seguir na área de mestrado e tudo mais. E, finalizando a graduação, teve abertura de vagas para residência multiprofissional. Aí eu fui procurar saber um pouquinho o que era isso, Porque era algo totalmente novo para nós. Durante a graduação, eu não tive vivência e nem estágios na área de hospital. E a residência multiprofissional era exatamente em área hospitalar. Então, isso me chamou a atenção e eu decidi, então, fazer o processo seletivo e conseguir a vaga. Então, a partir daí que começou realmente, o meu histórico da educação física no ambiente hospitalar. Então, foram vários desafios, porque é algo recente. Muita gente se questiona o porquê do profissional de educação física dentro de um ambiente hospitalar, então não foi fácil a residência. Só que lá me deu aquele impulso, Tipo, agora é isso mesmo que eu quero seguir, que é uma área promissora, e eu quero realmente contribuir para que a nossa área cresça no ambiente hospitalar. Então, eu fiz a residência, logo em sequência fiz o mestrado também em Ciências da Saúde e conscientemente já pensando assim, nossa, e se eu não conseguir nada nessa área, o que eu vou fazer, Então, já fica aquela duvidazinha, tipo, agora está acabando a residência, será que vai ter área de atuação? Não vai? E surgiu o edital para trabalhar na rede Observe, em várias cidades do país. Então, uma das cidades mais próximas de Uberlândia que surgiu foi Uberaba, e decidi fazer, então, a prova. E tive a felicidade de ser convocada em 2014. Então, foi aí que começou meu histórico no Hospital de Clínicas de Uberaba, E, a partir daí, sempre trabalhando nessa área hospitalar, e auxiliando também no programa de residência multiprofissional do hospital. Certo. Para a gente começar a nossa entrevista, o tema de hoje é educação física no ambiente hospitalar. E nossa primeira pergunta é justamente um pouquinho que você já falou aí. O que o profissional de educação física faz, de fato, no ambiente hospitalar? Tá, o profissional de educação física, qual que é a ferramenta de trabalho dele? É o movimento, é o exercício físico. Então, a nossa ferramenta de trabalho, a gente utiliza ela para que os pacientes, os clientes, as pessoas, elas possam adquirir mais saúde ou reestabelecer a saúde delas, tá?
Então, a gente trabalha tanto na ação de promoção, quanto prevenção, quanto reabilitação, por meio do exercício físico. Então, tem vários critérios. Para que isso aconteça, a gente precisa avaliar essa pessoa, né? Em cima dessa avaliação, a gente fazer a prescrição adequada para que ela tenha os benefícios do exercício físico para a saúde. Perfeito. Então, eu acredito assim, como em qualquer profissão, em qualquer campo, existem desafios. E quais seriam os desafios enfrentados nesse cotidiano hospitalar? Eu vou falar um pouquinho do que eu já passei e o que é também atualmente, tá? O que eu já passei é realmente muito pelo desconhecimento do que a educação física pode contribuir no ambiente hospitalar. Então, quando eu cheguei tanto para a residência multi, no Hospital de Clínicas da UFO, quanto no Hospital de Clínicas da UFTM, é o desconhecimento dos gestores quanto à nossa participação em equipes para poder contribuir. Então, isso é um desafio, mas que aos pouquinhos as pessoas estão tendo mais conhecimento, né, e está ficando um pouco mais fácil, tá? Mas é algo que está sendo construído ainda, não é todo mundo que reconhece, tá? E, além disso, tem a questão de investimentos, que às vezes precisa de alguns projetos ter alguns investimentos, então a gente acaba encontrando algumas barreiras, porque no ambiente hospitalar é muito voltado o investimento para insumos de medicamento, de cirurgias, e nessa parte realmente de exercício, às vezes fica lá no finalzinho da lista, né? Então é um dos desafios. E o que acontece também é de talvez a gente esbarrar, por exemplo, a gente vai propor isso porque é o mais adequado para o paciente, mas talvez o médico não tá de acordo, mesmo sendo o melhor, entendeu? Então, a gente tem que dar uma recuada de início e depois ir conversando para ver se isso a gente consegue levar adiante. Aí entra de novo na questão da desinformação ou falta realmente de conhecimento nessa área do exercício físico. Então, não é todo médico, né, que tem esse conhecimento e tem essa segurança de permitir a nossa intervenção de imediato. Às vezes é preciso um pouquinho mais de trabalho com esse médico para a gente conseguir trabalhar muito. Mas tem mudado muito. Isso, por exemplo, eu fiz a residência em 2012. Então, de 2012 para cá, já melhorou demais. No Hospital de Clínicas da UFTM, tem várias equipes multis que eu participo, e que o trabalho é super bem visto, né? E, às vezes, eles me convocam realmente para participar do tratamento de alguns pacientes. Você citou agora essa questão pela questão financeira, às vezes fica no segundo até terceiro plano, né, e tudo mais, e pela, às vezes, falta de conhecimento do médico, mas, às vezes, não pode ser um pouco também você não nota, né, um pouco de resistência, de preconceito ainda existente? Talvez sim. Antes eu via mais, igual eu te falei, quando eu comecei a residência, principalmente na residência, o que acontece? Você já é um profissional formado na área, né, que está gabaritado para exercer sua função, que você responde pelo conselho que você é inscrito. Porém, na residência, muitos profissionais do hospital não te consideram como um profissional. Ele te considera como um aluno que você tem que ser submisso à autoridade deles. Tipo, é para você fazer isso e pronto. E algumas vezes eu tive alguns embates, né, quanto a isso. Eu falei, olha, referente a isso, eu não vou fazer por isso, e eu tenho algo a zelar, né, e eu respondo também frente ao meu conselho. Então, já aconteceu muito disso. Hoje não acontece mais, né? Então, assim, tem a parte de preconceito. Atualmente, eu não tenho enfrentado. Mas eu já escutei, porque a gente tem um grupo
dos profissionais de educação física da rede EBSER. Então, é no Brasil inteiro. Alguns profissionais enfrentam muito. Eu, particularmente, no Hospital de Clínicas de Uberaba, eu não tenho enfrentado, né? Mas isso, eu acho que depende muito de como você tem atuado, né? E quem são as equipes, se essas equipes estão se atualizando ou não. Se ainda continua naquele modelo de médico intervencionista, né? Que é realmente no remédio, ou cirurgias. Então, o exercício físico, às vezes, o que acontece também, a gente entra no embate também com a rede de medicamentos, porque quanto mais a pessoa for ativa, ter hábitos saudáveis, menos ela vai precisar de medicamentos. Isso depende muito de qual doença que ela tem, de qual tratamento que precisa, mas já tem vários artigos científicos demonstrando isso, a redução de medicamentos. Então, pega essa parte também, né, capitalista que a gente vive. E alguns médicos, por exemplo, aqui em Uberlândia, eu já presenciei em questão de reabilitação cardíaca, de um médico cardiologista não indicar a reabilitação porque ele sabia que ele poderia não ver com frequência aquele paciente e reduzir o seu ganho por conta de menos consultas, né? Então, tem visões diferentes, vai depender mesmo de cada profissional. Só uma coisa certa, né? Cada profissional tem uma conduta e é preciso que o profissional que trabalha junto ao educador físico entenda que a educação física, o exercício, a reabilitação vem como forma de auxílio e contribuição. E assim, eu queria te perguntar sobre a questão psicológica, né? O educador físico e tal, ele precisa ter um equilíbrio psicológico? Isso interfere no atendimento e no rendimento dessa prestação de serviço dele? Tem vezes que a gente brinca que o profissional da saúde, todos, não vou falar só educação física, tá? Só o profissional de educação física. Todos têm um dedinho, assim, da psicologia, porque a gente tem que pensar que o ser humano é de modo integral. Se você pensar nele fragmentado, dificilmente você vai ter resultados significativos, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, sim, o profissional de educação física, às vezes, vai precisar de ter essa flexibilidade, né, de atuar auxiliando também nessa questão emocional. O profissional de educação física, ele também tem esse papel de ser mais flexível e não atuar somente na sua caixinha exercício físico e pronto, né? Quando a gente atua em equipes multiprofissionais, isso fica mais fácil, porque às vezes você vê que uma pessoa precisa de algum acompanhamento, você vai, conversa com o psicólogo da equipe e ele te auxilia. Quando isso não é possível, você tem que ver o que você consegue e o que você não consegue, você fazer esse encaminhamento, né, para auxiliar o paciente ou a pessoa de modo integral e não fragmentado. Perfeito. E o profissional de educação física que queira atuar na área hospitalar, ele tem que ter algum curso específico ou isso não se faz necessário? Atualmente, o profissional precisa ser formado em bacharel ou licenciatura e bacharel, que é considerado antigamente como licenciatura plena. Além disso, tem que ter o registro no Conselho, né, da Educação Física, realmente com isso, ou bacharel ou licenciatura / bacharel, tá? Não é preciso nenhuma especialização atualmente, mas eu acredito que isso daqui a um tempo possa ser que mude, né? Eu vejo, assim, pela minha experiência que eu tive antes, pela residência multiprofissional, quando eu cheguei no Hospital de Clínicas de Uberaba, eu tive muito mais facilidade do que se eu saísse de uma graduação direto para uma atuação dentro do hospital, né? Então, eu acredito que isso é super importante, mas atualmente você precisa da graduação em bacharel e o registro, tá bom? Tá. Bacharel ou licenciatura plena.
Você já falou, você citou em muitos pontos aqui nas suas respostas a questão multidisciplinar, né? Então, o educador físico atua com uma equipe multidisciplinar. Mas essa equipe, ela é composta médico, enfermeiro? Quem compõe essa equipe? Ou depende do caso do paciente para essa equipe ser composta? Depende muito. Por exemplo, dentro do hospital, tem serviços que consta o médico, enfermeiro, nutricionista, psicologia, serviço social, profissional de educação física, fisioterapia. Tem serviços que não. Então, vai depender muito do serviço, da complexidade, né? Já teve casos, por exemplo, eu atuo tanto em ambulatório, quanto também tem algumas solicitações, que a gente chama aí no hospital de interconsultas, né? Então, geralmente, quando é uma interconsulta, um atendimento bem pontual, às vezes tem um médico fisioterapeuta somente, ou médico e uma nutricionista, né? Então, a gente atua junto com eles. Um exemplo da equipe da cirurgia bariátrica é uma equipe grande. Então, tem um médico cirurgião, tem um médico cardiologista, tem um endocrinologista, psicologia, nutricionista, fisioterapia, serviço social e o profissional de educação física. Então, essa equipe é grande e a atuação é multi. Então, depende muito de cada setor. Você já falou que você atua em diferentes áreas, né, dentro do hospital. Por exemplo, você citou aí a questão da cirurgia bariátrica, também a questão mais ambulatorial mesmo. Você poderia citar para a gente, agora se tratando do HC, tá, do Hospital de Clínicas, algumas atividades que foram desenvolvidas aqui dentro, só para a gente dar como exemplo para a população entender um pouco do trabalho? Tá? Dentro do hospital, ultimamente, o que eu estava trabalhando? Porque, assim, à medida que vai acontecendo, pode ter algumas mudanças de ano a ano. Depende muito da demanda, o que a gente alcançou ou não como metas, né? Mas, ultimamente, eu estava participando do setor de cirurgia bariátrica, né, com a equipe multi que eu comentei. No setor da UTR, né, que são as pessoas que fazem hemodiálise semanalmente. A gente faz um trabalho lá com a equipe também multi. A reabilitação cardíaca, a gente tem trabalhado também. Temos também programas de exercício físico para os funcionários do hospital, que contempla tanto um grupo de caminhada e corrida, quanto um grupo de pilates, Medpilates. Tem também no NUPIC, o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, né? Lá eu tenho trabalhado com pilates com equipamento, tanto para profissionais do hospital, quanto para pacientes, né? E estava sendo conduzido um grupo para a abertura de um ambulatório de saúde esportiva. Mas logo em sequência veio a pandemia e isso foi deixado em stand-by, mas eu acredito que esse projeto vai decolar sim. Então, são vários locais, assim, setores, né, que a gente tem atuado dentro do Hospital de Clínicas de Uberaba. Certo, as pessoas não estão vendo, né, porque está mostrando só seu rostinho, mas a Nathalie está grávida, gente, ela está gestando, e aí eu vou te perguntar, aqui no HC também tem algum projeto, alguma atividade que vocês desenvolvem para gestante, e aí aproveita para falar um pouquinho dessa questão da atividade física na gestação, né? Porque a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas muita gente tem curiosidade de saber quando é que a grávida pode, se não pode. Fala um pouquinho para a gente. Dentro do Hospital de Clínicas, eu não tinha ainda nenhum projeto voltado para gestante, mas realmente por falta de tempo, assim, de tudo que a gente tem feito, mas é algo que é super importante. A gente, junto com a residência multiprofissional, teve um ano, eu acho que 2 anos atrás, a gente até pensou em fazer, né, em conjunto com a fisioterapia, mas a gente não conseguiu dar andamento. Mas o exercício físico durante a gestação é super importante.
pensando na saúde materna e fetal. Então, tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. E quando que pode ser iniciado? Né? Muita gente se pergunta, porque tem gente que fala que não pode fazer exercício de jeito nenhum, tem gente que fala que pode. Na verdade, pode, desde que não tenha contraindicação médica. Então, o que é aconselhado? A mulher descobriu que está grávida, marque a consulta com o obstetra. Após essa consulta, ele vai te falar se tem alguma contraindicação relativa ou absoluta, ou se não tem contraindicação nenhuma. Se não tiver contraindicação nenhuma, a gestante pode dar início ou continuar. No meu caso, eu continuei. Mas tem aquelas mães que vão começar, porque talvez tinha uma rotina sedentária e que, neste momento, agora pretende mudar. Então, ela pode iniciar. Caso tenha alguma contraindicação, a gente precisa saber se essa contraindicação é relativa a alguns exercícios que não vai poder fazer ou se ela vai ser absoluta. Raramente tem casos de restrição absoluta, tá? Então, se pergunta também, a partir de quantas semanas eu posso, né, iniciar o exercício físico? Nas primeiras semanas, se não tiver nenhuma ressalva médica, pode dar início, tá? Ou continuar, não tem problema nenhum. E isso a gente sempre vai acompanhando durante toda a gestação. Não é porque você teve aval do médico na primeira consulta que você não vai precisar ter esse acompanhamento para saber se está tudo bem, se não está, e se pode continuar ou não, né? Porque pode acontecer da mulher ter algumas coisas durante a gravidez e precisar interromper a prática de exercício antes. E pode ter aquelas mulheres que vai conseguir fazer o exercício até mesmo no dia do parto, tá? E quais são os benefícios, né, do exercício físico para a gestante e para o bebê? Então, de modo geral, a saúde é a principal questão. Mas também tem a questão do ganho de peso. Durante a gestação, a mulher ganha peso, né? Só que com o exercício físico, a gente consegue controlar esse ganho de peso, não ser um ganho de peso excessivo. Se a gente consegue controlar esse ganho de peso, a gente também já reduz o índice de diabetes gestacional, que pode acontecer, hipertensão gestacional ou até a pré-eclâmpsia. Então, isso tudo auxilia com relação ao ganho de peso também, né? Sem contar a parte emocional, porque durante a gestação também tem várias alterações hormonais, de rotina, e que pode influenciar muito na questão emocional que a gente já até comentou anteriormente. Então, o exercício físico pode auxiliar nisso também. Então, com relação aos benefícios, além disso, pode também aumentar o índice, né, de partos naturais, normais. Então, se a mãe deseja ter um parto normal, o exercício físico ele pode contribuir sim, tá? Então, ter a redução de partos cesarianos também. E para o bebê, já tem a parte genética também, que auxilia, né? Já tem estudos demonstrando isso, que o exercício físico pode auxiliar. Então, vai reduzir também a questão do feto ter macrosomia fetal, que é o aumento de peso, né? Além do que é considerado normal. E também durante a infância, se a mãe fez exercício físico durante a gestação, durante a primeira infância, esses benefícios ele pode ser perpetuado durante a infância da criança. Tá. E aí, só para completar, algumas pessoas sempre se perguntam isso. Também ajuda na questão, tipo assim, como você fez exercício durante a gestação, acredito que o corpo crie uma memória corporal, né, que a gente pode dizer. Ajuda também, depois que a mulher der à luz, ela voltar mais rápido ao físico que ela tinha? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, porque o físico, ele não depende somente do exercício, mas sim é uma combinação de fatores, né? E a alimentação entra muito nisso. Então, pode sim, por exemplo, a gestante fez exercício físico durante a sua gestação. Aí, logo depois do parto, a gente precisa ter um período, né,
de repouso, que não é indicado fazer o exercício, isso vai depender de mulher para mulher, qual foi a via de parto, se teve alguma complicação no parto, se não teve. Então, depende de uma avaliação médica novamente para você ter a liberação. Então, a mulher tendo liberação e voltar ao exercício físico, com certeza vai acelerar um pouquinho esse retorno ao corpo que ela tinha antes. Mas isso não é um fator determinante, porque é soma, tá? O exercício físico, a rotina, a alimentação. Uma das coisas que a gente conversa muito é que o pós-parto, o exercício, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado também. Por quê? Geralmente, o exercício físico, a gente considera algumas variáveis para a gente dar a sequência de treino. Entre eles, a alimentação e o descanso, o sono, né? Então, a rotina dessa mãe, geralmente, ela já está totalmente modificada. Não dorme direito, não come direito, né? Então, já tem históricos de mulheres que, às vezes, quer voltar muito rápido e não dá certo. Talvez tenha até fratura, porque a dieta não está suficiente, o esforço físico está muito elevado, né? E isso pode levar a algumas complicações. Então, assim, tem vários cuidados que a gente precisa ter, e isso é individualizado, de acordo muito com o que a mulher vivenciou durante a gestação, durante o parto e o pós-parto, como que está sendo essa rotina dentro de casa também. Se ela tem auxílio, se não tem, se o bebê consegue dormir bem, se ela consegue dormir bem, se está amamentando, se não está. Então, são N variáveis que a gente precisa analisar para poder montar essa rotina de exercício. Gente, eu aproveitei o gancho da Nathalie estar gestando para poder fazer essa pergunta só para matar a curiosidade de algumas pessoas. Mas a gente pode fazer um programa posterior falando só dessa parte da gestante, da educação física para gestante, dos cuidados de gestante, porque isso dá um programa inteiro. São muitas coisas a serem tratadas. Agora, voltando um pouco voltando para o nosso tema mesmo, o profissional de educação física, ele é habilitado a dar um diagnóstico de paciente, né? Se isso ocorre, quais são os itens que são observados nesse diagnóstico? Na verdade, o profissional de educação física, ele não dá um diagnóstico, por exemplo, assim, a pessoa é diabética. Não, ele já vem com esse diagnóstico do médico, de exames feitos anteriormente. Pode ser que a gente está atendendo algum paciente e você, tendo uma certa frequência com ele, você vai observando alguns sinais, alguns sintomas, que te indiquem que tem algo anormal. Então, aquilo você pode encaminhar novamente para o médico para uma nova avaliação, ou se for uma equipe multi, que você tem um acesso durante o atendimento desse paciente, já chamar o médico para fazer uma avaliação e até solicitar os exames, tá? Então, assim, não é prática do profissional de educação física fazer diagnóstico. O paciente tem diabetes mellitus? Não, ele já vem com esse diagnóstico. Ou, se ele suspeitar, ele pode pedir uma avaliação e exames complementares, tá? Agora, por exemplo, a gente costuma fazer anamnese, avaliação física, e algumas coisas talvez passem desapercebido por alguém da equipe, né? Então, isso a gente pode estar conversando também, porque se não tiver o diagnóstico, pode ser solicitado também uma nova avaliação para ver se tem ou não, para confirmar. E aqui no Hospital de Clínicas, né, no HC-UFTM, você é uma preceptora. Conta para as pessoas, né, quais são as responsabilidades de uma preceptora em relação aos alunos residentes, né? O que é ser uma preceptora? Então a preceptoria é uma das pessoas que compõe, né, a equipe na residência multiprofissional do hospital. Nossa residência multiprofissional tem vários profissionais. Educação física é uma delas, tem terapia ocupacional, tem serviço social, nutricionista, enfermeiro, tem o pessoal da psicologia. Então, são vários profissionais da saúde, exceto o médico.
Então, tem a parte de preceptoria, que são aquelas pessoas que estão responsáveis para acompanhar o residente na sua rotina, né, prática dentro do hospital. Então, eu estou falando aí dentro do HCU-UFTM, porque esses residentes, eles passam 1 ano dentro do HCU-UFTM, desenvolvendo atividades aí dentro, e no 2º ano eles vão para a rede básica de saúde, né? Então, nessa rede básica eu não tenho atuação com eles, é somente aí dentro do hospital. Então, a gente é responsável realmente de conduzir, né, planejar, conduzir as atividades teóricas e práticas também dentro do ambiente hospitalar. Além disso, eu tenho ajudado também a parte com os professores de educação física, que são os tutores, para ministrar aulas específicas, né, de teoria referente à atuação dentro do hospital, referente a algumas patologias e o exercício físico. Então, a gente auxilia nessa parte também. Além de auxiliar na questão da construção do TCC. Às vezes, a gente faz esse trabalho também. Em relação ao paciente, você, como preceptora, é responsável por destinar o aluno para a atividade dele, auxiliar no TCC, ver toda essa parte da questão da residência, da vivência dele, vamos falar assim, dentro do hospital. Mas eu acho que a população, eu estou tentando ver com a visão de quem está de fora, se pergunta assim, tudo bem, o profissional de educação tá lá no hospital, ele está ali para prestar o serviço de atividade física, ele está ali para auxiliar, contribuir com uma equipe multidisciplinar, para a melhora mais rápida, né, desse paciente, para às vezes diminuir o uso de fármacos, né, e tal. Mas aí eu acho que a população vai se perguntar assim, o paciente está lá internado, está lá no leito, na enfermaria, não sei, né? Como que é feita essa sessão? É dentro do quarto? Ele sai do quarto? Né? Como que isso é definido? Dura quanto tempo? É muito tempo? Como que funciona? Só fala em âmbito geral, porque às vezes as pessoas vão ficar se perguntando, mas como fazer isso, né? Então, assim, a atuação do profissional de educação física, como eu falei, ele pode estar atuando em diversos setores, né? O que eu tenho mais feito é a parte de ambulatório, ou seja, o paciente vai para consultas específicas ou para sessões específicas e vai embora para casa. Mas tem a parte também do paciente que está lá internado e fica um período específico no hospital, né? É possível fazer? Mas aí, geralmente, quem faz alguma coisa nesse sentido de estar movimentando é a fisioterapia. Há alguns casos que a educação física vai ser solicitada, tá? Então, vamos dar o exemplo da pediatria, que acontece muito. Às vezes, a criança fica lá em um determinado período e a educação física é solicitada para trabalhar com essa criança, para não ficar muito tempo restrita ao leito, e isso trazer malefícios para ela. Então, o exercício físico, o movimento, faz bem. Sem contar também a questão da rotina da criança que foi totalmente quebrada por estar num ambiente hospitalar. Então, durante a internação, a pessoa está lá. A gente precisa ver por que ela foi internada, que data que foi internada, o que levou ela a essa internação, se está tendo alguma intercorrência, se não está, quais são os fármacos, se tem algum acesso, onde que está esse acesso, para que a gente tenha o cuidado de, na hora de estar realizando o exercício físico, não comprometer o tratamento que ela está realizando. Então, é feita uma avaliação prévia antes, para depois definir o que pode ser feito ou não. Isso pode ser feito dentro do próprio leito, que daí vai depender de caso a caso, né? Pode ser feito na maca, ou pode ser feito fora da maca, ou pode ser feito também nos corredores do hospital. Aí eu friso novamente que vai depender muito de pessoa para pessoa. Qual é a avaliação que a gente vai fazer e o que vai ser mais adequado, tá? Aqui no HC, no Hospital de Clínicas, a gente prioriza muito a questão da humanização, é algo muito vigente, né? Inclusive
pela superintendência. A educação física, esses profissionais, esses residentes, alunos seus, eles estão inseridos nessas ações sociais, nessas coisas que são desenvolvidas aqui dentro? Sim, a gente sempre tenta participar, né, das ações desenvolvidas no HCUFTM pela equipe da humanização, e geralmente a gente tenta contribuir também com algumas ideias referente a algumas ações voltadas à humanização. Por exemplo, a gente, da educação física, tenta colocar a prática de exercício físico em alguns eventos, que isso também promove essas ações, né, de humanização. E um dos projetos é a caminhada e a corrida, referente ao Dia Mundial da Saúde, que a gente tinha até planejado para esse ano, estava indo tudo muito bem até a pandemia vir e deixar tudo engavetado. Mas é algo que a gente trabalha com uma equipe grande para desenvolver e que gera bons resultados, né? E além disso, por exemplo, sempre que tem alguma ação no hospital que é convocado o profissional de educação física ou a residência multiprofissional, a equipe se mobiliza para estar participando também. A gente falou aqui que tem alguns projetos voltados para os colaboradores. Por exemplo, a caminhada, a corrida, grupo de pilates. Se existe algum outro, eu gostaria que você citasse. E como que esses colaboradores que ainda não sabem, né, que tem essa dúvida, fazem para aderir, para participar desses grupos? Tá. O grupo de caminhada e corrida tem um período de inscrição que é feito por um formulário online, né? Então, geralmente, a gente faz a divulgação junto com a equipe de comunicação do hospital, e isso é disparado nos e-mails dos funcionários, né? O e-mail institucional, que é o cadastrado. A pessoa acessa o formulário e vai preencher a sua inscrição. Para o grupo de caminhada e corrida, além dessa inscrição, a gente solicita que tenha um atestado médico, né, dando um aval para que essa pessoa pratique um exercício físico de moderada, vigorosa intensidade. Então, essa ressalva que a gente faz, né? E depois disso, a gente marca as avaliações e tudo mais e dá início ao programa. No grupo de Pilates, o MET Pilates, ele também é feito uma divulgação no e-mail institucional. A pessoa acessa o formulário online, faz sua inscrição, a gente faz uma avaliação, né, uma anamnese, e logo depois já dá início também, tá? Isso, geralmente, o programa inicia no início do ano, tipo fevereiro. Como a gente depende muito de parcerias devido ao local das nossas ações, então a gente depende primeiro da resposta desses parceiros para depois liberar a inscrição. Mas geralmente acontece ali meados de fevereiro para começo de março, geralmente, tá? E o grupo lá do NUPIC, isso depende muito. Tem inscrição que vai ao longo do ano, que geralmente a gente vê qual é a necessidade da pessoa e vê quantas sessões que a gente vai realizar. Então, no NUPIC, é só procurar a secretaria do NUPIC para realizar a sua inscrição. Se não tiver vaga, vai ficar numa lista, né, de espera. Assim que surgir vaga, eles entram em contato, a gente faz uma avaliação e começa as sessões também. Perfeito. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o profissional de educação física que escolha atuar em ambiente hospitalar, o que esse profissional tem que ter em mente, né? Qual o diferencial que esse profissional tem que ter para conseguir desenvolver um trabalho aí, de exemplo, né? Vamos falar assim. Bom, eu acho que o profissional tem que estar com a mente aberta, né? E estudar bastante, porque, como eu te falei, só a graduação em si não te dá todo o conhecimento que você precisa. Às vezes você vai se deparar com algumas coisas que você nunca escutou. Então, você tem que estar a todo momento se atualizando,
né? E buscando sempre mais esse conhecimento. Além disso, muita garra e força de vontade, que vai aparecer alguns desafios, algumas barreiras, que se a pessoa não tiver persistência, vai acabar desistindo. Então, se a pessoa não tiver essa vontade realmente de estar atuando em ambiente hospitalar, ela vai acabar desistindo, né? Mas o mais importante para mim é sempre estar se atualizando e a interação com a equipe, porque se a pessoa gostar de trabalhar sozinho, não vai conseguir. O que eu acho super importante no hospital é essa atuação múltipla, porque o profissional de educação física vai ter alguns projetos que a gente vai atuar sozinho, mas na sua maioria é trabalho em equipe, trabalho em equipe múltipla, né? E não somente com profissionais da saúde, porque a gente pode estar envolvido também em alguns processos com pessoas que fazem parte do administrativo do hospital, e que é super importante para a gente desenvolver nosso trabalho, né? Então, são N funções, N profissionais dentro de uma rede hospitalar para que cada atendimento seja feito realmente na sua complexidade, né? De forma integral e não fragmentada, como eu tinha falado antes. O profissional de educação física, gente, que deseja atuar no ambiente hospitalar, eu acredito que tem uma palavra aqui que vai ficar bem clara e objetiva para tudo que a gente falou. Ele tem que ter saber lidar com disponibilidade, ser disponível e saber lidar com isso. Porque ele precisa da disponibilidade da equipe multidisciplinar, ele precisa da disponibilidade do médico para poder falar com ele e aderir, ele precisa da disponibilidade dos parceiros, da disponibilidade do paciente, inclusive, porque a gente que não está doente, às vezes tem uma preguiça danada de fazer as coisas, e às vezes o paciente vai chegar aqui num dia de estresse, num dia que ele não está muito bem, num dia que ele não se encontra disponível para fazer aquilo. Então tem que ter todo aquele jogo de cintura para saber lidar com isso. Então é um profissional que ele tem que ter compaixão, né, com o próximo. A nossa entrevista de hoje chega ao fim. Eu quero agradecer imensamente a Nathalie, né? Como eu já falei, ela está gestante, na reta final aí para o neném nascer, tá um pouco indisposta hoje, inclusive, mas mesmo assim ela se propôs a dar essa entrevista, a dividir com a gente todas as informações e a vivência hospitalar dela. Então, muito obrigada. Em nome do programa Pílulas e Catéter, da Rádio Nas Nuvens, eu agradeço. Eu peço a vocês que nos assistiram, nos escutaram, para curtir, compartilhar, seguir tanto o nosso canal no YouTube, Rádio Nas Nuvens, quanto o Instagram, @Pílulas e Catéter, tudo junto. E antes de encerrar de fato, eu quero chamar as nossas produtoras Kate e Andréia para fazerem seus agradecimentos para a nossa entrevistada. Por favor. Oi, Nathalie. Já tô com saudade de você aqui no hospital para fazer a gente correr, né? Enfim. Eu tô com saudade de ir para aí, colocar todo mundo para suar. Então. Para se perder um pouco. Olha, mas eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui fazendo todo esse esclarecimento, trazendo essa informação, não só para a comunidade acadêmica, mas também para toda a comunidade de Uberaba, né, como vai estar no YouTube do mundo, que acessar o nosso canal. E assim que o Ravi nascer e você tiver ali uma disponibilidade, a gente quer trazer você para falar dessa atividade física na gravidez e no pós-parto. Então já fica aqui o convite e, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Oi, Nathalie, muito obrigada, mesmo você estando aí nesse momento. Você pôde estar aqui falando com a gente, mesmo estando aí em outra cidade, né? A tecnologia proporcionou para a gente essa oportunidade. Então, te agradeço, que você tenha uma hora muito feliz aí no nascimento do seu bebê e que tudo corra bem e no próximo momento a gente possa se encontrar presencialmente aqui. Eu que agradeço o convite, tá bom? Espero que logo essa questão da pandemia acabe para a gente poder se reunir de novo, as atividades voltarem, né? Porque realmente foi tudo pausado, porque coincidiu a gestação com a pandemia.
Mas estou à disposição, que a gente puder contribuir, tá bom? Eu que agradeço o convite. Até uma próxima entrevista.